Fala galera, beleza? Edital do Tribunal de Justiça do Ceará está na praça. Você já está estudando para esse concurso, é um concurso excelente, realmente vale a pena estudar para ele. E nessa aula a gente vai focar no cargo de oficial de justiça. A gente viu que a FCC liberou 3 editais, a gente vai falar aqui sobre o cargo de oficial de justiça, beleza? Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O objetivo dessa aula é dar uma passada geral no edital com as informações mais importantes e, objetivamente, falar sobre a prova discursiva, falar sobre aquela questão, estudo de caso, né, que amedronta muito concurseiro. Bom, a gente vai ver que é uma questão simples. A banca ela foi bem objetiva na hora de definir os assuntos que vão ser cobrados, então vai dar para ter uma noção muito boa de como se preparar. Nessa aula eu também vou falar de algumas ferramentas, né, que você pode utilizar gratuitamente para poder pesquisar questões da Fundação Carlos Chagas, e também vou apresentar para você o meu treinamento de discursiva voltado para o concurso do TJ Ceará, oficial de justiça. Então, se você estiver procurando um curso mais voltado para treinar discursiva, né, tem o link do curso aqui embaixo. Ao longo dessa aula, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem para mim ou para o Você Concursado lá no Instagram, ou também acessar o nosso Telegram, o canal da Academia de Discursivos, tá bom? Então vamos lá, sem muita enrolação. Data da prova. A prova está marcada para dia 19 de junho, beleza? Vão ser aplicadas junto a prova objetiva e a prova discursiva. Ao todo, a banca limitou aí para 4 horas de prova, tá? O que é importante a gente ter em mente aqui quando a gente analisa essa data da prova? Logicamente, você vai montar uma estratégia até a data da prova, então você vai estruturar seus ciclos de estudo com base na data final, que é a data da prova. Agora, o importante aqui, que muito concurseiro bom às vezes acaba esquecendo de fazer, é justamente simular, fazer vários simulados, né, com a discursiva. Tá? Muita gente faz simulado só da objetiva porque é mais fácil, né? É mais objetivo, é mais rápido, tá? Só que esquece de fazer com a discursiva. E o que acontece no dia da prova? Não dá tempo de fazer a objetiva e a discursiva junto, porque não treinou isso. E isso é um dos grandes desafios do concurso, né? No concurso você vai ter que entregar a objetiva na folha de resposta definitiva e a discursiva na folha de resposta definitiva. E a banca ela só vai disponibilizar 4 horas de prova para você fazer tudo isso. Então, é importante que você simule, né, faça vários simulados até o dia da prova, inserindo nesses simulados também algumas questões discursivas, beleza? Outro aspecto relevante que a gente não pode deixar de considerar é o salário de oficial de justiça, né, que é de R$ 10.824 inicial. Então, é um salário que motiva muita gente a fazer por conta da qualidade de vida que ele pode proporcionar, né, para as pessoas que vierem a ser aprovadas e convocadas nesse concurso, beleza? Como é que vai ser estruturada a prova? Eu falei que o peso da prova discursiva é significativo, vamos ver por quê, ó. A prova vai ser a nota final do concurso, né, vai ser o somatório da prova objetiva mais a prova discursiva. A prova objetiva para o cargo de oficial vai ser de múltipla escolha e vão ter 60 itens ao todo. Vão ser 20 itens de conhecimento geral e 40 itens de conhecimento específico, beleza? A nota da prova, tá? As duas provas, elas vão somar 10 pontos, tá? E como é que vão ser obtidos esses 10 pontos? A banca ela vai calcular 10 pontos para a prova de conhecimento geral e vai calcular 10 pontos para a prova de conhecimento específico. Só que a prova de conhecimento específico tem peso 3, enquanto a prova de conhecimento geral tem peso 1. Então, ao fazer o número redondo aqui, seria como se fosse 10 pontos de conhecimento geral e 30 pontos de conhecimento específico, só para a gente ter uma ideia de peso. Então, aqui, a conhecimento geral vale 25% da nota e conhecimento específico 75% da nota. A banca ela vai utilizar uma média aritmética e escalar a nota até 10 pontos. Então, a nota máxima da prova objetiva vai ser 10 pontos. Para poder ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 50% na prova de conhecimento básico, 50% na prova de conhecimento específico. Mas só 50% teoricamente não seria suficiente para ser aprovado, porque a banca exige aqui, ó, 6 pontos da nota total. Então teria que ser 60% da nota total do concurso, tá? Então esses aqui são os mínimos que o candidato precisa
tirar. O cálculo da banca FCC, ele é um pouco mais complexo, né, para você poder obter a nota final, mas isso não importa muito para você. O objetivo é você saber o peso que cada uma dessas provas tem, né, na nota final, para que você possa direcionar seu estudo para as matérias que valem mais pontos. Por exemplo, essa matéria de conhecimento específico, ela vale mais pontos que a matéria de conhecimento básico. Ela tem um impacto maior, um peso maior na nota final. Depois que você fizer a prova, aí sim que você vai ter que medir esses mínimos para ver se você conseguiu ser aprovado ou não, beleza? A prova discursiva, a banca diz o seguinte, vai ser uma discursiva no estilo estudo de caso, tá? Para ser redigida em até 30 linhas, esse é o limite máximo da redação. E vai cobrar conhecimento específico. Essa discursiva vai valer 10 pontos e para ser aprovado o candidato precisa tirar 5 pontos, ou seja, tem que tirar metade. Isso quer dizer o quê? Que se o candidato gabaritou a prova objetiva, mas tirou menos de 5 pontos na discursiva, ele está eliminado do concurso, né? Então, esses mínimos eles têm que ser obrigatoriamente, né, observados na nota final. E aí a gente tem aqui, então, já de forma bem evidente, que a prova objetiva mais a discursiva, a nota final vai ser 20 pontos. Então, a gente vê que a discursiva, ela vale 50% da nota final. Então, às vezes, o candidato nem foi muito bem na prova objetiva, mas na hora da discursiva ele conseguiu a nota máxima. Então, assim, a pontuação dele vai lá para cima e provavelmente a classificação também. Então, a gente vai ter candidatos que não estão com uma nota muito boa na objetiva, sendo convocados no concurso por conta do bom desempenho na discursiva, e vamos ter também candidatos, né, que infelizmente vão ter uma boa nota na objetiva, mas por conta da discursiva vão acabar perdendo posições e ficando fora da lista de convocados. Isso acontece em todo concurso, é natural. A gente torce, né, para quem está assistindo esse vídeo, que está com esse foco na discursiva, seja o candidato que suba classificações no certame, beleza? Uma coisa interessante que a FCC trouxe aqui para a gente é a matéria de conhecimento específico que vai ser cobrada. Ela deixa aqui bem claro ó, que vai cobrar esses assuntos de direito processual civil, que envolve atos processuais, forma, tempo, lugar, prazos, comunicação e nulidades. Aí ela bota e ou direito processual penal. Atos processuais, forma, lugar, tempo, que envolve prazo de contagem, comunicações processuais, que é a citação, notificação e a intimação. Então, a banca ela já delimitou no próprio edital qual é o assunto que vai ser cobrado. Então, para discursiva, você não vai treinar discursiva de várias matérias de direito processual civil ou de várias matérias de direito processual penal. Não. Você vai cobrar conhecimento acerca desses assuntos de forma bem específica. Então, como a banca delimitou isso, a maioria dos candidatos vai bem preparado para essas informações. Então, o que vai diferenciar um candidato bom de um candidato que talvez não seja tão bom? A forma de como organizar essas informações no estudo de caso, na folha de resposta, tá? Então, saber fazer o estudo de caso, ter uma boa estratégia discursiva vai ser o diferencial entre os candidatos que vão subir classificações e os candidatos que vão cair classificações. E por que é tão importante subir subir essas classificações? Por conta do seguinte, ó, a banca ela traz lá uma tabela dizendo assim, ó, vão ser 140 candidatos da ampla concorrência e 28 candidatos classificados como pretos e pardos, que vão ter a redação, ou a discursiva, né, corrigida, tá? Então, eles vão corrigir essas redações. Então, vamos pegar lá, no caso da ampla concorrência, né, os 140 candidatos com as melhores notas na prova objetiva, vão selecionar quem está fora dos 140, ele vai eliminar do concurso, aí vai pegar esses 140 e corrigir a redação, beleza? Corrigir a discursiva. Só que desses 140, não são todos que vão ficar no cadastro de reserva, porque a banca ela limitou o tamanho do cadastro de reserva. Ela diz o seguinte, ó, que vão ser aqui de vagas, né, para ampla concorrência 7 vagas, tá? Mas o cadastro de reserva vai ser composto por apenas 60 vagas. Então, veja, vão ser 140 redações corrigidas, mas vão ficar apenas ali 60 no cadastro de reserva, tá? Então, somar 10 mais 60 vai dar 70 no cadastro de reserva, sendo que vão ser corrigidas 168 redações, né? Então, ó, 168 redações corrigidas, vão ficar aqui só 70 pessoas no cadastro de reserva.
Logicamente vai corrigir um pouco mais de redação, porque os candidatos portadores de necessidades especiais, se eles conseguirem o mínimo no objetivo, eles já terão a discursiva corrigida, né? Isso é uma previsão também do edital, então vai ser um pouquinho mais de redação corrigida, mas veja, né, que vão ser muitos candidatos eliminados nessa fase da discursiva. Então, se você não ficar ali dentro do cadastro de reserva, você está fora do concurso. A banca não vai ter como te convocar mais. Então, é importante subir essas classificações, conseguir um bom desempenho na prova discursiva. Agora, você pergunta, Bruno, como é que vai ser essa prova discursiva? Como é que eu posso me preparar para isso? Pois bem, eu trouxe aqui 2 enunciados, tá, de provas discursivas da FCC, para que você tenha uma noção de como que a banca pode cobrar os assuntos, tá? Para poder encontrar esses enunciados, eu entrei nessa ferramenta aqui, ó, que chama Biblioteca de Discursiva, tá? Biblioteca de Discursivas. Ela é uma ferramenta do Você Concursado, em que você pode pesquisar gratuitamente enunciados de questões discursivas, né, filtrando ali por banca, por matéria, por ano, enfim. Então você tem como pegar algumas questões ali. Eu entrei lá e peguei essa questão aqui, ó, da FCC, aplicada em 2019 no TRF4 para o cargo de analista judiciário. Tá? Era uma questão de 30 linhas. Só para você ter uma ideia, a banca ela trouxe o enunciado dessa forma aqui. Então aqui ela contou uma situação hipotética, ela trouxe uma situação hipotética, ela contou uma historinha. Tá? Então, ó, a União ajuizou a ação de indenização por danos morais contra André, Beatriz e Carlos. Tá? Então, ela trouxe uma situação, ela contou uma história, ela contou um caso. Né? É por isso que chama de estudo de caso. Então, uma das características do estudo de caso é justamente trazer ali no enunciado, tá? Uma história, para que, com base nessa história, o candidato possa analisar utilizando os conhecimentos técnicos sobre determinado assunto. Então, ele traz a situação hipotética, e depois vem, à vista desse caso, tá vendo? Desse caso que ele citou, descreva como deverá proceder o oficial de justiça no cumprimento de cada um dos mandatos, segundo as normas do Código de Processo Civil, especificando se deverá realizar ou não a citação, bem como todas as demais medidas que lhe incumbem, tá? Então, aqui a banca, o que ela faz? Ela delimita o que ela quer que o candidato responda. Então, necessariamente aqui, quando a gente pega essa questão, o candidato, primeiro, deve informar como que o oficial deverá proceder, tá? Em cada um dos mandados. Então, ele vai ter como que ele deve proceder para os mandatos do André, da Beatriz e do Carlos, beleza? E informar se deve ou não realizar a citação, né? E também citar medidas que lhe incumbem. Então, a gente tem aqui um tópico 1, que vai analisar geral todos, depois um tópico 2, que deve deixar claro se vai realizar ou não a citação, e um tópico 3, que seriam citar todas as medidas que devem ser adotadas pelo oficial de justiça na situação hipotética. Então, a gente tem aqui um enunciado em que a banca ela mesclou dentro do comando da questão os tópicos, tá? É um tipo de enunciado bem mais complexo, porque você precisa interpretar exatamente o que a banca quer na hora de extrair esses tópicos, porque a gente vai ver que a estrutura do texto vai ser basicamente responder a esses tópicos, beleza? Mas eu trouxe aqui também um outro enunciado, e por isso que é legal a biblioteca discursiva, porque a gente consegue ver vários enunciados ali, tá? Um outro enunciado, que aí é um enunciado que normalmente é mais adotado pela banca, tá? Eu tirei aqui FCC 2021, tá vendo, recente, da Procuradoria-Geral do Estado do Goiás, para o cargo de procurador. A banca traz assim, ó, ela vem aqui e traz a situação hipotética, tá? Aí depois vem, considerando o caso, responda. Aí ela elenca aqui os tópicos. Então esse aqui é o nosso tópico 1, esse aqui é o nosso tópico 2, e esse aqui é o nosso tópico 3. Então a banca ela traz aqui de forma expressa os tópicos, aí fica mais fácil da gente responder. Logicamente a gente vai ter que ler o tópico, identificar o que ela quer, né, que o candidato responda para cada um dos tópicos. Com base nisso, tá? Aí você vai me perguntar assim, tá, Bruno, beleza, tá aqui o enunciado, vamos supor que eu sei as questões, eu vou responder ali. Primeiro, como que a banca vai corrigir essa prova? Tá? Isso aqui é um padrão da banca FCC. Como que ela vai corrigir? Ela vai corrigir a prova com base num padrão de resposta. Lá nessa questão do Você Concursado, o site tem, né, para quem é assinante do site, o padrão de resposta oficial da banca. E eu trouxe aqui só para você ter uma noção. Essa questão valia 10 pontos, tá?
Aí, a banca colocou aqui a resposta esperada para o tópico A resposta esperada para o tópico B e a resposta esperada para o tópico C. Tópico A vale 2 pontos, tópico B vale 4 pontos, tópico C vale 4 pontos. Então, se o candidato acertou o tópico A, 2 pontos. Se ele acertou o tópico B, 4 pontos. Se ele acertou o tópico C, 4 pontos. No total, o candidato tem aqui 10 pontos. Beleza? O que isso quer dizer? Que a banca, tá? Olha, presta bem atenção. A banca FCC, tá? Na hora que ela vai corrigir a prova discursiva, no padrão de resposta, não tem, tá? Nenhum critério relacionado à estrutura textual, a desvio gramatical, a elemento de coesão, de coerência, tá? Então, não tem nada relacionado a isso, tá? Ela vai avaliar, de fato, o conteúdo, beleza? Então, o que isso quer dizer? Que você não precisa nem se preocupar tanto com a questão gramatical, não precisa nem se preocupar tanto com a questão de escrever um texto dissertativo, argumentativo, não. Você vai se preocupar em responder as questões da forma que foi pedido, né? Lógico, em formato de um texto, né? Porque ela pediu uma prova discursiva, em estudo de caso, em formato de texto, e aí precisa adotar alguns critérios, mas a ideia é passar o conteúdo, beleza? Então, qual vai ser a orientação de estrutura do seu texto? Então, se vão ser lá 30 linhas, certo? Se a banca trouxer 2 tópicos, vou colocar aqui, ó. Se a banca trouxer 2 tópicos, tá? O candidato vai trazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Um para o tópico 1 e o outro para o tópico 2. Se a banca trouxer 3 tópicos, aí o candidato vai trazer 3 parágrafos de desenvolvimento. Um para o tópico 1, um para o tópico 2 e um para o tópico 3. E se a banca trouxer 4 tópicos, tá? O candidato vai fazer um parágrafo de desenvolvimento para o tópico 1, outro para o tópico 2, outro para o tópico 3 e outro para o tópico 4. Por quê? Ó, viu aqui que no espelho de correção da banca, ele traz a resposta na ordem que ele pediu lá? Então, ele pediu A, B e C. Aqui ele trouxe A, B e C. Então, a ordem do padrão vai ser a ordem, né, que o examinador vai corrigir o texto. Então, você vai trazer a resposta na ordem que está no enunciado, tá? Então, por isso que você vai responder no parágrafo de desenvolvimento tópico 1, depois tópico 2, depois tópico 3, depois tópico 4. Você não vai ficar invertendo isso. Ah, professor, eu acho que se eu responder o tópico 2 aqui no início, fica melhor. Não faça isso, de jeito nenhum. Por quê? Porque quem define o que é melhor é o examinador. Se ele definir uma ordem para apresentar os tópicos, você vai seguir e responder aquela mesma ordem dele, sem inventar a roda, tá? Simples. O simples é o mais adequado em provas discursivas, tá? Agora, Bruno, já que eu não preciso trazer, né? Você viu aqui que não trouxe aqui, ó, introdução e conclusão. Eu não preciso trazer introdução e conclusão, eu não preciso me preocupar muito com a gramática. Então, eu preciso estudar discursiva, né? Não basta só eu estudar os assuntos. Não. Por quê? Porque todo mundo vai estudar o assunto. O que vai te diferenciar no concurso? Né? O que vai fazer você conseguir destaque? Né? E outra, o que vai fazer você realmente conseguir responder a tudo que está solicitando? Porque muitas vezes acontece, por exemplo, numa questão assim, né, ou numa questão assim, que o candidato que sabe bem o conteúdo, ele vai responder ao tópico 1, ele acaba se empolgando. Aí ele faz um tópico gigante, ele faz um parágrafo gigante, ocupa metade das linhas. Aí no tópico 2 ele ocupa quase tudo, sobra 3, 2, às vezes 4 linhas para responder ao tópico 3. E aí ele não consegue, por falta de espaço, tá, responder a todos os tópicos. E aí ele perde ponto. Então você precisa ter estratégia de prova, você precisa entender como é que funciona a prova discursiva para poder conseguir realmente aproveitar o seu conhecimento e estruturá-lo e apresentá-lo de forma simples e prática para a banca examinadora. Então, qual é a estratégia que eu aconselho que você siga aí na preparação para a prova discursiva? Primeiro, aprender a técnica de discursiva para elaborar o parágrafo de desenvolvimento, tá? Onde é que você vai colocar a lei? Precisa colocar a lei? Não precisa colocar a lei? Como que eu coloco a lei no texto? Sigla, eu preciso colocar a sigla? Eu posso utilizar direto a sigla? Como é que eu faço para usar a sigla? Tamanho da letra,
né? Eu posso fazer uma letra grande, é melhor fazer uma letra pequena. Então, tudo isso está dentro da técnica discursiva. Para quê? Para que você realmente consiga aproveitar ao máximo, né, as linhas, né? E montar uma redação que o examinador pega e fala assim, nossa, que redação maravilhosa, gostei dela sem nem ler, né? Aí quando ele gosta da redação sem nem ler, a tendência é que ele já olhe com afeto para a sua redação e a tendência é que consiga uma nota melhor se você trouxer o assunto que eu acredito que você vai trazer, uma vez que a banca já define de forma bem expressa o que vai ser cobrado. Depois que você entender essa técnica, que é algo que você vai ver muito, muito rápido, né? Porque se você for ver com você concursado, logicamente, com nossos cursos de discursiva, porque eu tento ser bem objetivo possível. Igual nessa aula aqui, a gente está passando um edital quase inteiro e a gente está sendo bem objetivo. Então, a ideia do curso é essa, que você não perca tempo, né, com assuntos desnecessários. Vou estudar coesão, vou estudar coerência, vou ficar preocupando com erro de gramática. Não, é bom você fazer um texto sem erro de gramática, com coesão, coerência, é bacana. Então, quando você já souber a técnica para fazer o texto da FCC, a gente vai tentando melhorar esses aspectos, porque isso passa uma boa impressão. Mas não é o foco. Então, o objetivo é você estudar o que é o foco agora. Depois que você vê essa teoria, aí você tem que praticar. Tá? Eu trouxe aqui praticar no mínimo 3 questões, tá? A ideia é, você faz uma questão, manda para correção, né? Aí o examinador, no caso, que é o professor, vai te dar um feedback sobre aquela redação, tá? E verificar como que tá o nível dela. Então, você mandou aqui a redação, vai receber um feedback, ó, melhora isso, ó, esse parágrafo ficou muito longo, ó, tem que inserir um recurso de autoridade nesses parágrafos aqui, porque você tem que embasar com base na lei, né, na jurisprudência, então você tem que citar essas informações, você não citou no seu parágrafo, ele pode fazer você perder ponto, enfim. Então, tem um feedback. Recebeu esse feedback, aí você vai fazer uma outra redação para melhorar esses pontos que foram apontados. Aí você faz uma nova redação, envia para a correção do examinador, né, que vai te dar novamente outro feedback. Esse feedback pode ser positivo, né, ou pode ser mais alguns negativos, alguns pontos de melhoria a mais. Aí você depois vai fazer uma terceira redação, já aplicando os 2 feedbacks anteriores, né? E receber um último feedback aí para a sua prova. Então, a ideia é que depois de 3 redações, seu nível de prova esteja bem mais alto, né? Se você conseguir aplicar todos os pontos de melhoria, do que estaria se você fosse direto para a prova sem treinar a discursiva. Agora, é importante o quê? É importante que você faça esse processo completo. Não adianta fazer a redação e não mandar para ninguém corrigir, tá? Porque se você faz a redação e ninguém corrige, como é que você vai saber o que você errou? A tendência é que você faça uma outra redação cometendo os mesmos erros. E se você fizer 100 redações, vão ser 100 redações com o mesmo erro. Então, o processo ele exige que tenha alguém olhando sua redação, de preferência alguém que conheça os critérios da banca, justamente para que possa apontar melhorias para aquilo. Por exemplo, se você pegar e mandar isso aqui para um professor que corrige redação de Enem, ele vai falar assim, falta introdução, falta conclusão. Aí você vai lá colocar introdução, vai lá colocar conclusão no seu texto, e isso vai te prejudicar na hora de receber a pontuação, porque você vai acabar ocupando várias linhas com introdução e conclusão, e com a resposta aos tópicos vai sobrar menos espaço. Logicamente, você vai trazer menos informação, e a tendência é você conseguir uma nota menor. Então, tem que ser realmente um feedback direcionado para essas provas técnicas da banca FCC, beleza? E para isso, se você quiser isso tudo já pronto, organizado, né, e direcionado para o seu concurso, tem aqui o curso do Tribunal de Justiça do Ceará voltado para o cargo de oficial, tá? O curso, ele tem a técnica de discursiva bem sucinta, voltada para essas provas da FCC. Depois, você tem aqui temas para poder praticar, né, de direito processual civil e de direito processual penal, abordando justamente aquelas matérias que foram especificadas no edital. Então, a ideia é que a gente vai colocando temas, atualizando o curso, né, só com essas matérias até o dia da prova. Depois, você tem correções individualizadas, né, para poder receber aquele feedback. E os temas possuem proposta de resolução. Então, você vai fazer a redação, vai conferir o padrão de resposta e ainda vai ver como o Bruno, né, como eu, faria aquela redação utilizando a técnica discursiva adequada para a FCC, beleza? E por fim, tudo isso disponível a um preço acessível. Se você ainda não é aluno, né, do Você Concursado, o link está aqui embaixo, você pode conhecer um pouco mais sobre esse treinamento, beleza? Se tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar mensagem no Instagram, né, no meu Instagram, no Instagram do Você Concursado ou na academia
de discursivas lá no Telegram, beleza? Então é isso, um forte abraço, bons estudos.